Um recurso que trouxe uma melhoria significativa na versão 2.90 trata-se do Sky Texture, que é um recurso aqui que a gente pode utilizar com o motor de renderização Cycles. Para entender esse recurso, eu criei aqui um cenário bem simples. Esse cenário, eu coloquei 3 elementos que são 3 malhas básicas, fiz algumas modificações e apliquei nela aqui alguns materiais. Eu estou olhando aqui pelo modo LockDev, que é o modo de virtualização aqui da cena. Mas se eu enxergar aqui pelo modo renderizado, essa é a cena que nós veremos no nosso render. Eu tenho aqui o objeto lâmpada influenciando no resultado de sombras junto ao cenário. Se eu der o render dessa cena, usando o Render Image, é assim que o nosso cenário será parcialmente renderizado. O que eu posso fazer para melhorar essa cena usando aqui uma imagem para poder influenciar nesse processo? Eu posso usar uma imagem HDRI, vindo aqui em Word. Notem que aqui na opção cola, esse cinza que vocês estão vendo aqui no plano de fundo, é o que está aqui nessa caixa de seleção color. Se eu clicar nela, eu tenho como alterar. E a depender da alteração que eu faça, se eu der o render, eu renderizo esse plano de fundo aqui no nosso projeto. Vou mantê-lo aqui na cor branca. Tá? Aqui eu ajusto para dar mais intensidade ou tirar totalmente a intensidade de fundo. É esse cenário aqui que a gente está vendo pelo modo renderizado. Se eu der um render, é dessa forma que a renderização surgirá. O que eu posso fazer então para melhorar a minha cena? Então, uma das opções que eu tenho é utilizar uma imagem HDRI, fazendo com que essa imagem seja aplicada nesse fundo, para poder fazer com que ela interfira na nossa cena. Então, eu posso, em vez de cor, clicar no pontinho, aqui na coluna Texture, eu vou selecionar a opção chamada Environment Texture, que é a textura de ambiente. Então, clicando aqui, ele vai ficar com o fundo cinza, porque ele vai pedir uma imagem para poder fazer a influência. Então, bastaria eu vir aqui em Open, selecionar a pasta onde eu tenho as imagens que eu baixei, lembrando a vocês que imagens escuras vão dar tons escuros, claras vão dar tons mais claros, intermediárias vão dar tons frios. Então, eu posso usar essa imagem aqui, que tem um tom frio, dou um Open Image, e repare que agora a imagem ela interfere no processo. Se eu quiser fazer com que essa imagem desapareça, mas mantenha as propriedades de cores dela influenciando na cena, um dos recursos aqui no Word é eu vir aqui em Strength, em vez de fator 1, eu clico no pontinho e uso o recurso chamado Ray Depth. E eu tenho aqui apenas a imagem interferindo no resultado. Tá, mas vou abrir aqui, vou correr até em cima aqui, onde tem a opção Remove. Eu vou tirar essa imagem aqui, não é isso que eu quero no meu experimento. Então, para excluí-la, eu venho, clico no pontinho e clico em Remove. O que eu posso usar aqui para poder agora melhorar a minha cena independente da imagem HDRI? É justamente o recurso Sky Texture. Eu estou usando aqui o motor de renderização, como vocês podem ver, que é o Eevee. Aqui no Eevee, o Sky Texture não vai ter uma influência muito legal. Reparem que se eu vier aqui em Word e usar o Color com o recurso aqui Sky Texture, a opção Nishita aqui, que é o algoritmo que foi aplicado aí no novo recurso, eu não vou ter aqui algumas situações bem legais no efeito. Se eu voltar minha atenção aqui em cima para o modo Render Engine, que é o motor de renderização, mudando de Eevee para Cycles, vocês vão ter aqui um efeito bem interessante. Aqui vocês vão ter algumas opções que vão permitir vocês alterar os parâmetros desse efeito. A exemplo da altitude, eu estou usando aqui uma altitude que é a altitude nível do mar, que é a altitude 0. Se eu aumento aqui para 30, eu elevo, é como se eu estivesse acima da nossa superfície. E aqui eu tenho essa opção chamada Sun Size, é aqui que eu controlo o tamanho do sol no efeito. Então, se eu quiser dar um efeito aqui de 15, eu agora posso simplesmente buscar o sol junto à minha cena. Esse tamanho é controlado a partir da opção Sun Size. Se eu diminuo aqui para 2, o tamanho do sol diminui. Se eu aumento aqui para 50, o tamanho do sol aumenta. Então, eu vou mantê-lo aqui em 15, que é o suficiente. Tá? Eu tenho também a opção de intensidade de luz do sol aqui no efeito. Nesse exemplo, o Sun Intensity, eu posso dar uma intensidade 4. A intensidade de luz do sol vai interferir aqui na cena, dando um valor mais alto na projeção dos raios. Se eu aumento aqui para 20,
a intensidade é maior. Então vou mantê-la aqui em 1, que é o padrão. Outro fator também interessante aqui é a elevação do Sol no resultado. Aqui em Sun Elevation, eu posso aumentar essa elevação, fazendo com que ele fique 20 graus acima. Repare que ele sobe. Se eu aumentar aqui para 30, ele sobe mais ainda. Então, voltando aqui a 10, se eu colocar o fator 3, veja que o meu Sol aqui no horizonte, ele fica, ó, bem abaixo dessa linha aqui que nós estamos vendo. A rotação do Sol vai fazer com que a gente incida o raio do Sol sobre o resultado. Como eu tenho essa lâmpada aqui, eu vou tirá-la, porque ela está influenciando aqui no resultado. E vocês vão ver que a sombra aqui, ó, é baseado no ângulo em que o Sol está. Então, se eu alterar aqui para 5, eu estou dando um ângulo de rotação do Sol em relação ao horizonte. Se eu uso aqui 30, eu coloco o Sol mais à direita e a sombra vem nesse sentido que vocês estão vendo aqui. Essa granulação que vocês estão vendo aqui, pessoal, é decorrente da amostragem que eu estou usando aí no Render Cycles. Se eu clicar aqui na televisãozinha, em Sampling, que é a amostragem, vocês estão vendo que eu estou usando aqui o Viewport em 1. Então, clicando aqui usando 32, ele já diminui mais esse ruído. Lembrando a vocês que uma das formas de eu tirar o ruído aqui no Render, na versão 2.90, é eu vindo aqui, ó, na opção chamada Denoise, que está aqui, ó. Vocês vão abrir e vão usar essa opção e ela consegue, ó, amenizar aqueles ruídos aqui junto ao cenário, dá uma imagem bem mais limpa do que antes. Então, esses são os recursos aqui que foram implementados de forma melhor nessa versão. Vamos voltar lá às nossas configurações. Aqui nessa opção Hair, Dust e Ozone, nós temos como atribuir ao ambiente alguns aspectos que vão criar um efeito de poeira, de um ar rarefeito, ou até mesmo da camada de ozônio influenciando no resultado. Se eu uso um ozônio aqui com um fator 6, eu estou limpando a camada de ozônio, eu dou mais resultado aqui junto ao recurso. Se eu uso com fator 1, a poeira, se eu uso um fator aqui 5, eu dou uma certa poluição junto ao resultado. Se eu uso o ar com 8, eu crio aqui um ar mais poluído. Então vão experimentando, tá? Lembrando a vocês que independente de usar as configurações a partir daqui, vocês simplesmente podem abrir, ó. Aqui vocês podem vir nessa opção, ativam aqui a opção Shader Editor e aqui nesse canto superior esquerdo vocês mudam de Object para Word. Aqui vocês vão ter o Node que está representado por essas configurações da barra direita. Então tanto faz vocês influenciarem através do Node, como aqui vocês podem configurar ao gosto aí o recurso Sky Texture. Bom proveito, até o próximo tutorial.